Eu acho que esse programa tem essa característica de sempre levantar a oportunidade do diálogo, do debate, e isso estamos precisando muito no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Especificamente aí com relação a essa questão do time, vamos dizer assim, eu estou escalado de novo nesse time, mas nunca estive longe desse time. Eu tenho uma amizade pessoal com o prefeito Queiroz, com o deputado Vônei, com todas aquelas pessoas que fazem parte, vamos dizer assim, desse grupo. E sempre mantive essa aproximação, sempre mantive o diálogo, sempre mantive a oportunidade de estarmos pensando o que é melhor para a nossa região, o que é melhor para o nosso país. Caruaru é uma cidade que representa, converge tantas outras cidades aqui em volta, que tem essa responsabilidade, vamos dizer assim, de ser um centro de integração de toda uma região e a partir daqui podermos analisar e trabalharmos todas as dificuldades que são inerentes, posso dizer assim, até o próprio estado de Pernambuco, porque quando a gente faz uma avaliação de Caruaru e do entorno de Caruaru, a gente termina fazendo uma avaliação de tudo aquilo que é importante também para o estado de Pernambuco. Mas quero registrar a minha alegria, a minha felicidade de poder estar fazendo parte desse grupo de pessoas que tanto fez e tanto faz por Caruaru. Porque quando nós fazemos essas análises daquilo que precisa ser feito no futuro, nós também temos o dever de registrar tudo aquilo que foi feito no passado. Quando você olha a história de trabalho do ex-prefeito José Queiroz, algumas pessoas têm até dificuldade de elencar tudo aquilo que foi feito. E quando a gente vê também tudo aquilo que aconteceu, não só nos governos de Queiroz, mas em todos os outros governos, tudo aquilo que foi feito com as emendas parlamentares do deputado Vônei, então você também tem essa tranquilidade de dizer que está sentado ao lado de pessoas que têm compromisso com a nossa região, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país. Então, fico muito à vontade, estou feliz e posso dizer com toda a tranquilidade, estou bem acompanhado. Olha só, Douglas, inclusive você foi do Podemos, queria saber, sua situação partidária nesse momento, você está afiliado ao PDT, quer se filiar ao PDT, qual é a tua ideia partidária especificamente do Douglas Sintra? Olha, eu tenho dialogado com alguns partidos, né? Tenho 2 convites que muito enobrece, vamos dizer assim, pela representatividade, pelo tamanho, pelas lideranças. E estamos trabalhando, pensando, professor, não apenas na minha filiação, mas estamos trabalhando pensando no contexto, no conjunto, naquilo que fortalece o nosso grupo, para que nós possamos trazer, já que é um anseio da população, e a gente percebe isso, e Marco muito bem disse ontem aqui, o Marco Cazé, um anseio da população para que o prefeito Queiroz possa de novo sentar na cadeira de prefeito e dar continuidade a, vamos dizer assim, aquela visão que em todos os momentos que ele sentou foi revolucionária. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, que ele não repetia aquilo que ele fazia na gestão anterior. Se nós fizermos uma análise de cada gestão dele, nós vamos perceber que a cada momento ele trazia coisas diferentes. E eu era muito jovem ainda, e interessante, né, que isso até foi comentado aqui ontem na entrevista, que será que os jovens da nossa cidade de Caruaru, alguém que tem 18, 20 anos, 16, pessoas que começam a votar, será que elas conhecem essa história? E eu trago a minha própria história. Eu era muito jovem quando Queiroz foi prefeito pela primeira vez, mas eu tenho na minha memória os registros daquilo que as pessoas me diziam e me falavam. Então, eu me lembro bem, né, que foi noticiado no Brasil todo que Queiroz tinha a maior aprovação de todo o Brasil. Pesquisas com 98% de aprovação. Tanto que, quando ele voltou na próxima eleição, não sei se o número é esse, ele teve acho que 88% dos votos válidos aqui para prefeito, na segunda eleição dele. Aquela de 1992, não é isso? Isso, 92. Então, esse reconhecimento, ele está registrado. Tá? Então, embora não esteja ainda na mente das pessoas mais jovens, mas está na mente do pai, do tio, do avô, e isso tem que estar na mente também, tem que estar nos registros que vão acontecer durante todo esse tempo, de todo esse diálogo, vamos dizer assim, com a sociedade. Porque quando a sociedade estiver dialogando,
ela vai perceber, ela vai lembrar, por exemplo, que esse distrito industrial aqui foi criado por ele. Isso são, vamos dizer assim, são conceitos muito interessantes, professor. Formalmente, a cidade de Caruaru tem 3 distritos industriais. Visualmente 2, esse que nós estamos aqui, só que ele é dividido em 2. Dessa avenida para cá é um, da avenida para lá é outro. Mas na nossa cabeça são 2. Quem criou os 2? José Queiroz. Você imagina a quantidade de empregos que tem dentro desse distrito. Qual era a visão da época? Inclusive, eu me honro em ter feito parte do governo naquele momento, que 93 a 97, se dizia que Caruaru não recebia indústria porque não tinha espaço, não tinha distrito, não tinha água. E fizemos uma barragem que na época recebeu o nome de Barragem do Desenvolvimento, que era para servir exclusivamente ao distrito industrial e que as empresas pudessem se instalar aqui e ter um mínimo de suprimento de água para poder iniciar suas atividades empresariais. Então, se a gente vai para a indústria, tem uma participação efetiva. Se a gente vai na questão da infraestrutura, todas as grandes obras que que mudaram, vamos dizer assim, o sistema viário de Caruaru, foram criadas por Queiroz. E Marcos citou isso ontem, a Avenida Caruaru, ligando a Coab, a Zé Rodrigues de Jesus, a Portugal, que parava ali na faculdade, você deve lembrar disso, ela parava na faculdade de Direito ali, Avenida Brasil, quer dizer, o contorno da Rua Preta ali, aquela avenida paralela da Rua Preta, foram obras que estruturalmente mudaram a cidade. Se a gente vem para o próprio São João, e Marco falou isso, quer dizer, Queiroz foi quem fez a desapropriação, conseguiu aquele terreno onde seria mais na frente o espaço cultural e o polo e o pátio de eventos. Na gestão seguinte dele, ele construiu o pátio de eventos. Então, quando a gente olha para diversos lados, a gente tem essa percepção, a importância da presença da Sulanca economicamente na nossa cidade e na nossa região como um todo. Olha, quando a gente fala de Caruaru, a gente tem que falar das cidades aqui também no entorno, que não são mais apenas Toritama e Santa Cruz, são cerca de 30 cidades que hoje têm uma importância para cada cidade, o papel da Sulanca. E por aí vai, se a gente falar de educação, a primeira escola de tempo integral criada em Caruaru foi com Zé Queiroz. Eu fiz uma pergunta essa semana interessante. A primeira creche, maior foi ele que fez. E outra coisa, eu não tenho esse número exato, mas eu vou deixar aqui para a gente pesquisar isso. De todas as unidades de saúde de Caruaru, quantas foram criadas por Zé Queiroz? Vou deixar isso aí para a gente procurar essa resposta. Olha só, Douglas, minha pergunta é a seguinte, em relação ao seu papel, né? Você está voltando ao time, está animado, está com os dados na cabeça aí, né? Está falando, né, das gestões passadas do José Queiroz, mas o seu papel especificamente dentro do grupo é articular? Como é que você vai contribuir com esse novo time que você está chegando, né? Qual é o seu papel dentro do time, né? É fazer gol, armar o meio de campo? Por onde você vai? Olha, eu acho que quando o técnico ele forma um time, ele recebe um grupo de jogadores, ele tem a habilidade de perceber onde aquele jogador tem mais condições de desenvolver, se ele é um goleador, se ele é alguém que articula, vamos dizer, o meio campo ali, né? Ou se ele fica na retaguarda. Então, assim, e no futebol é muito melhor que cada um se especialize aí em alguma coisa e possa ser o centroavante, o lateral, o zagueiro. Mas na política nós temos que ter um grupo que pensa em conjunto, que trabalha em conjunto, e muitas vezes nós temos que jogar em diversas posições. Afinal de contas, a arte da política é o diálogo, a compreensão, é escutar desde lá a base, né, as pessoas, o que é que estão sentindo, aquilo que precisa. Então, cada um, dentro desse grupo, traz suas opiniões desse sentimento que ele pega na população, mas também de tudo aquilo que ele escuta de todos os representantes, vamos dizer assim, da nossa cidade. E eu fico aqui à disposição para que nós possamos, através do diálogo, dessa escuta, vamos dizer assim, poder contribuir com o grupo com a finalidade da gente ver de novo o prefeito chegando de novo à Prefeitura de Caruaru e pensando na população, daquilo que as pessoas vão sentir, vão perceber
de melhora na sua vida real, porque as pessoas gostam e querem alguém que, de fato, mude a sua vida. E olha só, então, nesse espírito, né, você está construindo aqui toda uma fala a respeito de como você se sente bem voltando, né, para esse time. Agora, uma questão importante, a Caruaru, de agora por diante, você falou muito do passado e Queiroz sempre quando vem aqui fala o mesmo, né? Olha, eu fiz, eu realizei isso, enfim, e tem essas realizações que você está aí colocando. Mas, Douglas, a Caruaru para o futuro, né? Qual seria o ponto mais importante para trazer para o futuro? A gente pode falar aí, né, o século XXI, né, como a gente está agora, anos 20 do século XXI, tem novidades, tem uma nova forma de economia, tem a internet. A cidade não é a mesma de 20 anos atrás, ou de 15 anos atrás, ou de 10 anos atrás. Nesse sentido, que tipo de projeto vocês, né, o PDT e o grupo político como um todo, e José Queiroz, estão defendendo, né? A gente fala da nova economia criativa, falamos de uma sociedade voltada, de uma cidade voltada para o século XXI. Tá envolvido esse projeto também, ou é só olhar para trás? Veja, esse olhar para trás, vamos dizer assim, ele traz a referência. Mas ele traz uma referência não apenas única. Ele faz a referência de um processo de evolução. Foram 4 gestões que Queiroz teve a oportunidade de ter aqui em Caruaru, e aí nós poderíamos passar muito mais tempo aqui elencando aquilo que foi feito. Eu procurei fazer, vamos dizer assim, o resumo do resumo, mas vamos falar mais conceitualmente. E eu falei conceitualmente na área do emprego. As principais ações foram feitas pelo prefeito. Na área da saúde, as principais ações foram feitas por ele. Na área da educação, o início de todo esse processo foi feito por ele. Nessas áreas que nós estamos avaliando. Isso credencia, na área da mobilidade, na área do meio ambiente, quer dizer, ninguém tinha criado parques em Caruaru. Queiroz criou 5 parques em Caruaru. Então, isso me permite dizer que essa capacidade de visão do futuro vai acontecer lá na frente. Já acontece hoje, tá? Já está sendo estudado aquilo que precisa fazer e, obviamente, num formato onde está totalmente integrado com as novas tecnologias. O mundo hoje, ele está literalmente digital, né? Existem coisas que estão acontecendo com mundos até, vamos dizer, paralelos, virtuais, não para simplesmente gerar imaginação ou gerar brincadeiras, vamos dizer assim, mas de fato se ter a oportunidade de se experimentar novos modelos que possam ter uma contribuição fundamental na educação, na saúde, por exemplo. O que nós vimos de educação do passado não é a garantia de sucesso na educação do futuro. Na saúde, o que mudou nos últimos anos na saúde, as novas tecnologias, a simplificação de algumas ações, vai fazer com que nós possamos ter, claro, o modelo de ter médico, de ter estrutura de enfermeiro, isso é uma coisa, vai continuar existindo, mas o aperfeiçoamento, a rapidez, os novos formatos, a quantidade de exames, tudo isso vai permitir se ter uma melhora na qualidade de vida das pessoas via educação, saúde, infraestrutura, emprego. Então, eu tenho certeza que essa visão, e você verá à medida que isso for chegando, no tempo exato. O que eu quero aqui dizer é que nós não podemos fazer melhor apenas o mesmo. Nós temos que inovar. E eu acho que a chave da sua pergunta, para a minha resposta, é inovação. Olha só, gente, a gente vai para o intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta, e ele já volta respondendo, sabe por quê? Minha pergunta é, já que ele tá ali articulado na política, Douglas Sintra pensa em se candidatar também, de repente, a vice de José Queiroz, ou até a Câmara de Vereadores, será? Mas isso ele responde daqui a pouco, depois do intervalo. Fica aí. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar.
Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Retífica Moura, solução para o motor do seu carro em Caruaru. São mais de 18 anos trabalhando com os motores nacionais e importados. Linha leve e pesada, com alto padrão de qualidade e 100% de garantia nas peças e serviços. Tenha condições especiais, negociando diretamente com o dono. Fale com quem entende. Motores é com a Retífica Moura. Rua Gilberto Freire 22, Vassoural, próxima UPA Estadual. Telefone WhatsApp 992889074. Peça já o seu orçamento. Atenção, comerciantes e lojistas de Caruaru e região. A sua loja de etiquetas, tags, adesivos e sacolas personalizadas se chama Digimpress Etiquetas e Embalagens. Sacolas boca de palhaço personalizadas de todos os tamanhos você só encontra na Digimpress Etiquetas e Embalagens. Somos fabricantes de sacos de embalar confecção. Enviamos para toda a região. Digimpress Etiquetas e Embalagens. Rua Esdras de Farias, 753, Salgado. Fone WhatsApp 81996631767. Na Tupã há 40 anos você é de casa. E as melhores promoções também. Compre na Tupã e concorra a 10 carros 0 km. Piso 54 por 54 Riviera tipo A e L a partir de R$ 28,90. Porcelanato 58 por 58 tipo A Panesa a partir de R$ 49,90. Porta-balcão 4 folhas branca 2 por 2 e 10 quality em 10 de R$ 128,90. Kit trilho com 3 spots LED 9 watts Deluxe por R$ 169,90. Lavatório suspenso Eco Selite por R$ 149,90. São 10 carros 0 km. Não perca. A Tupã é 10 e você é de casa. Sua faculdade não é de excelência? Então transfira-se agora para a Uninassal e lidere sua história. Só aqui você tem desconto de até 65% durante toda a graduação presencial. É hora de ser referência no mercado de trabalho e contar com uma estrutura completa. Aqui, 8 em cada 10 alunos formados já estão empregados. Transfira-se agora mesmo em uninassal.edu.br. Uninassal, aprendizado que forma líderes. Na Rádio Cidade, 11 horas e 27 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. Vamos seguindo aqui com Cidade Entrevista. A gente vai pedir o WhatsApp, meu querido Lucas. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Olha só, aqui pelo WhatsApp da Rádio Cidade, Carlos França, nosso querido Kiko França, mandando um abraço, ele dizendo, olha, por favor, envie um fraterno abraço a Douglas Sintra, nome da mais alta estirpe política da cidade de Caruaru. Esse é o nosso querido Douglas Sintra. Gentileza grande dele. O Divanilson Galeno também está nos acompanhando, ele tá em Gravatá, tá na BR, né? Mas está aí ouvindo a Rádio Cidade, volta em segurança, meu querido Divanilson também está nos acompanhando aqui, e o Adão do Maurício Nassau também está nos acompanhando aqui pela Rádio Cidade. Douglas, do intervalo para cá, a gente deixei no ar a seguinte pergunta. Você já foi candidato a deputado federal, enfim, e
Mas não chegou, né? Por tudo que ocorreu, você acabou, né, retirando a candidatura. Mas nesse momento da sua vida política, essa volta ao time de Queiroz, você tem pretensões de ter seu nome na urna e poderia ser tanto na condição de, por exemplo, um vice-prefeito ou mesmo na condição de candidato a vereador? Está nas suas pretensões? Olha, Marco, eu passei praticamente 20, 30 anos fazendo política sem ter a necessidade de colocar o nome na urna. Coloquei o nome na urna quando fui, de alguma forma, acompanhando, né, a urna do senador Armando Monteiro Neto. Me deu uma experiência bastante significativa e que eu me sinto hoje feliz por ter exercido durante 1 ano e 8 meses o mandato de senador, e experiência riquíssima, que me traz oportunidades de chegar em ambientes como fui hoje, num momento muito importante para a nossa região aqui, que está sendo criada ou inaugurada aqui a delegacia da Polícia Rodoviária Federal, e cheguei lá e ser muito bem recebido por pessoas que acompanharam o nosso trabalho lá, que reconhecem esse trabalho. Então, o nome na urna, ele é uma necessidade de momento, ele é uma oportunidade, mas o trabalho da política, ele se faz basicamente no conjunto de pessoas que se unem para pensar e trazer para uma cidade, para um estado, para o país, alguma oportunidade de melhora, de trabalho nessa região. No momento, o que nós temos nesse grupo como um todo, e todos que estão fazendo parte desse grupo pensam exatamente da forma como eu estou expressando aqui, eu tenho certeza disso, o momento é estimular, trabalhar, construir a candidatura de Queiroz à Prefeitura de Caruaru. Esse é nosso único objetivo, esse é o objetivo de um grupo que está unido com essa determinação. E olha só, e quanto às tratativas, né? O PDT vem conversando, começou a abrir o diálogo, o próprio Queiroz, né? Com o Rafael Delon, o União Brasil também conversaram com o delegado Lessa, né? Que é do PP, estão querendo conversar com o pessoal do PT, enfim, essas articulações, você tem trabalhado nessas articulações também, e como você avalia, né, esse processo de conversa? A oposição pode entrar numa candidatura única, unificada em torno de Queiroz, ou a estratégia tem muitas candidaturas, porque já que o prefeito está buscando a reeleição? Olha, o primeiro passo desses diálogos é respeitar a posição de cada um. Então, poderá haver dessas lideranças que queiram se colocar ativamente, vamos dizer assim, com o nome na urna, e nós queremos trabalhar para que possamos fazer a união de um grupo para haver um fortalecimento maior. O mais importante é o diálogo, a capacidade de entender a visão de cada um, de construir algo que seja mais interessante e se mostrar à população que é o melhor para a nossa cidade de Caruaru. Eu acho que esse é o ponto central. Mas quero dizer que tenho feito um trabalho, né, e é um trabalho que eu gosto de fazer, que é um trabalho de bastidores, onde, e faz parte, vamos dizer assim, dessa visão de mais articulação, onde nós temos as pessoas, mas nós temos as instituições, os partidos. Nós precisamos construir um conjunto de partidos para chegar forte do ponto de vista de espaço no guia eleitoral, que é muito importante, da nossa cidade de Caruaru. Provavelmente essa questão de espaço na TV, ela tem uma repercussão determinante na eleição. Então, temos dialogado com alguns partidos e eu me reservo até o direito de não expressar esses nomes e essas siglas, para que nós possamos construir de forma mais tranquila, para não estar antecipando fatos que nós estamos trabalhando para que aconteça. Tem fatos que estão 50% encaminhados, tem fatos que estão 99,9% encaminhados. Mas por que eu vou anunciar um 99,9% se eu não ganho nada com isso agora? O que nós temos é que na política tudo tem um tempo certo. Nós estamos trabalhando para que essa candidatura, e eu fico muito tranquilo em dizer isso, essa questão do tempo, porque há 3 meses atrás eu falava a mesma coisa que eu falo hoje e algumas pessoas viam algumas dificuldades nessa questão partidária ou no próprio reconhecimento, como você falou aí, de pensar que Queiroz era muito do passado, e nós já estamos percebendo que a população e as pessoas, principalmente aqueles que têm a capacidade de irradiar seu pensamento para os outros, ou seja, consegue influenciar outras pessoas, o reconhecimento de que Queiroz é um nome que
pensa no futuro e é capaz de fazer o futuro baseado no seu grande trabalho do passado. Olha só, nesse ponto de articulação, a gente passa também pela questão da chapa de vereadores, né? O PDT tem o Fagner Fernandes, né, como vereador do partido na Câmara Municipal, mas é muito importante a articulação para uma chapa competitiva. E aí não seria só a chapa do PDT, também vai ter que ser dos partidos da coligação. Cada partido disputa na proporcional sozinho, mas precisa ter um time de candidatos a vereador forte. Você está participando dessas tratativas também, Douglas, de articular o time de vereadores em volta da candidatura de Zé Queiroz? Claro que sim. Vou lhe lembrar que na eleição anterior eu pude participar, conduzir pessoalmente 2 chapas de vereador, o PTB e o Podemos. E apesar de muitas pessoas trabalharem contra e das dificuldades encontradas naquele momento, nós fizemos 2 vereadores pelo PTB e fizemos 1 vereador pelo Podemos. Então, o que é que nós mostramos naquele momento? Que montar chapa de vereador é um trabalho dedicado, tem que ser de dedicação e delicado, de você saber construir para trazer uma forma mais homogênea de competitividade às pessoas que estão nessa chapa ou naquela chapa. Então nós vamos ter algumas chapas, nós vamos ter chapas de pessoas que já são vereadores hoje, daqueles que têm uma capacidade de votação bem maior, e esse grupo vai estar em determinado partido fazendo isso. E outros partidos terão chapas diferentes daquela. Tá? O mais importante é o respeito a todos que querem ser candidatos. E eu acho que isso pode ser verificado o que aconteceu nessas 2 chapas de vereadores que nós montamos antes. Inclusive com tentativas de se colocar, por exemplo, alguém de última hora naquela chapa por cima, e eu garanti que não entrava, e mesmo com pressões muito grandes, eu não aceitei, e felizmente deu certo, porque era o compromisso que nós tínhamos combinado. Tem um ditado muito bem popular, né, e simples, que diz que o combinado não custa caro. Entendeu? Isso é verdade. Combinado está combinado. Então, se nós combinamos assim, vai ser assim. Vamos primeiro combinar, né? Mas depois de combinado, vamos cumprir. Olha só, tem mais gente mandando mensagem aqui pra gente, né, pelo nosso WhatsApp, e é o seguinte, quem está mandando mensagem é o Divanilson Galindo, né? Ele foi citado aqui, ele disse, olha, um abraço forte ao Douglas Sintra. Eu acho que Douglas aprendeu muito com o time de Lula e o time de Dilma lá em Brasília, porque ele é do campo popular e progressista. Esse é o Divanilson Galindo. Além dele, o Leonardo Oliveira diz, eu estou viajando para o sertão nesse momento, mas estou acompanhando esse grande debate. Forte abraço e seja muito bem-vindo, Douglas Sintra. Leonardo. E o professor Claudio Honor diz, olha, eu estou na audiência, homem muito inteligente na tribuna. Aqui é o professor Claudio Honor. A gente agradece a audiência. Douglas, parece que a sua acolhida tá sendo bem forte aqui no PDT, né? Mas quero entender uma coisa, Douglas. Vai articular a questão de vereadores, mas a discussão de vice, ontem o Marco Cazé disse que ainda não estão discutindo a vice, mas eu tenho uma pergunta a você, que não é do ponto de vista de quem, mas de que tipo. Queiroz, por ser um homem mais experiente, você acha que o vice ideal dele seria alguém mais jovem? Ou que tipo de vice seria interessante numa chapa que contenha José Queiroz? Como é que você vê essa articulação? Que tipo de casamento aí na política poderia dar certo para o estilo José Queiroz? O que você acha? Eu vou brincar com sua pergunta, daí você, com sua inteligência, você quer que eu conduza já um perfil para dizer fulano se encaixa naquele perfil ali, né? Mas primeiro comentar e agradecer aí a participação de Divanilson Leonardo e o professor Claudio Honor. E Divanilson é alguém que eu sempre gosto de dialogar com ele, porque ele tem também essa capacidade, esse pensamento de conversar com as pessoas, de escutar, de procurar entender por que as coisas acontecem. E com isso, quando a gente consegue escutar mais, a gente consegue entender o que as pessoas querem, nós conseguimos atender mais ao que as pessoas querem. Com relação especificamente a essa questão do vice, eu tenho apenas uma resposta simples, que ela é ampla o suficiente para não botar o chapéu na cabeça de ninguém, nem também tirar da cabeça de ninguém. É importante isso, tá? Nem colocar, nem tirar. É que o perfil de vice, ele é complementar
Mas essa questão da idade, ela é uma característica que ela não impede que outra pessoa de idade mais nova, mais para frente ou mais para trás. Por quê? Porque o perfil, se você pegar o perfil, vamos dizer assim, físico do prefeito Queiroz, ele é mais jovem do ponto de vista de animação, de determinação, do que muita gente. Então, para mim, essa característica, ela é muito mais um fato que pode ser comentado como uma dificuldade por interesses de querer colocar algo que pese sobre ele. Mas quem o conhece de perto sabe que não é. E quem conhece de longe também. Por quê? Como é, professor, que você conhece alguém de longe, se ele é mais velho ou mais novo? Algumas características, a forma de andar, a forma de acenar, como a pessoa fala. E se você observar isso, Zé Queiroz, você já observou como é que Zé Queiroz anda? Ele anda a passos rápidos. Ele não é aquela pessoa que se levanta e fica devagar para um lugar, para o outro. Então, essa intensidade, vamos dizer assim, física dele, dá essa tranquilidade. Então, a característica do vice é a característica muito... Não vai ser por característica física, vamos dizer assim. Vai ser por características de estar integrado com toda a equipe, de ter um papel dentro do governo, de ter essa, vamos dizer assim, essa aproximação política, de conjuntura, de compor grupo. Quer dizer, é algo que qualquer pessoa que queira fazer um bom trabalho político pode se encaixar nela. Tá? E é essa a minha intenção aqui. É exatamente mostrar que isso mais na frente vai ser construído de forma muito tranquila, de diálogo, de compreensão, mas sobretudo de pensar no conjunto e não pensar em pessoas. A pessoa que nós temos que pensar aqui, e não por personalização, mas por reconhecimento e ter que ter um líder no trabalho, é no candidato a prefeito. É isso que nós estamos trabalhando agora. Perfeitamente. Gente, a gente vai para mais um intervalo. Eu vou deixar de novo uma pergunta aqui no ar para Douglas Sintra, ex-senador da República, está aqui na entrevista hoje com a gente no Manhã Cidade, dentro da entrevista dentro do Manhã Cidade. Douglas, eu vou deixar a pergunta no ar, que é o seguinte: você já foi responsável pelo lançamento de novos nomes na política de Caruaru, né? Eu posso falar que o delegado Lessa, o mesmo Fernando Rodolfo, né? Nomes que chegaram e que, para essa eleição de 2024, está pensando em lançar novos nomes, ou seja, um nome assim também que acabe, né, virando uma surpresa para a política de Caruaru? A gente, daqui a pouco ele responde depois do intervalo. É um minuto, fica aí. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Tupã, há 40 anos, você é de casa. Descomplicar a hora de cuidar da saúde é essencial. E em Caruaru, você pode contar com o mais completo cartão saúde, o São Gabriel. Com ele, você tem descontos do que precisar, exames, consultas e procedimentos médicos, além de acesso a mais de 600 profissionais de saúde credenciados na região. É por isso que quem tem o cartão saúde São Gabriel não precisa de outro. Cartão Saúde São Gabriel. Rua São Gabriel, 897, Caruaru. Fone 3719-2897. Seja uma nova versão de você. Ative seu modo confiante com a tintura Maxton. Renove seu visual com cores intensas, da raiz às pontas. Proteção Maxplex e brilho extremo. Maxton, liberdade para ser mais você. Saiba mais em embeleze.com.
Um cardápio sofisticado em almoço e as melhores pizzas você vai encontrar no restaurante Pizzaria Varanda, atendendo de segunda a domingo das 11 horas às 23 horas, com delivery. Nossa pizzaria das 5h30 às 23 horas, com todos os sabores e melhores massas da região. Sem falar do delicioso sushi. Funcionamos também em Garanhuns. Restaurante Pizzaria Varanda, Avenida Portugal, 976, bairro Universitário. WhatsApp 81 999 80 87 07. Instagram @Varanda Caruaru. Cidade 99.7 Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11 horas e 44 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. De volta aqui no Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade, 11 horas e 44 minutos, recebendo Douglas Sintra, conosco também o Jackson Carvalho, teve ontem aqui com o Marcos Casé do PDT, ele está aqui conosco também, né, acompanhando a entrevista. Vou pedir o WhatsApp rapidinho antes de vir a pergunta do nosso querido Douglas, né, vamos lançar aqui o WhatsApp, Lucas, está conseguindo aí? Pronto, vai botar agora no ar. O WhatsApp, tem gente mandando mensagem aqui pra gente. A gente vai ouvir as mensagens dos nossos ouvintes, tá certo? Conseguiu, Lucas? Vamos embora, bota aí. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Fagner Fernandes, vereador aqui de Caruaru pelo PDT, tá mandando mensagem pra gente. Ele diz: bom dia, amigos, um grande abraço ao amigo Douglas Sintra, feliz por sua volta, parabéns. É o Fagner Fernandes, vereador aqui de Caruaru, né? E o Ivanilson diz: olha, muito boa a volta de Douglas, né, para o grupo de Queiroz, mostra que Queiroz tá vindo forte. Enfim, olha, Douglas, eu deixei no ar o seguinte, porque você, na política de Caruaru, você lançou algumas novidades, né, que tiveram um grande efeito político, né, vencendo ou não vencendo eleições, foram novidades naqueles momentos eleitorais. Aí o delegado Lessa, o Fernando Rodolfo, o Dilson Oliveira, o próprio Jorge Quintino, quando você montou essa PTB, o Felipe José, enfim, você tem um olhar de articulador e, enfim, de encontrar, né, novidades que a política recebe bem. Minha pergunta é, para essa eleição agora, já está de olho em alguém assim, com esses perfis, com essas ideias aí, de repente lançar uma novidade para a Câmara de Vereadores, por exemplo, e enfim, a fazer acontecer em Caruaru de novo? Com certeza nós vamos ter novidades nessas formatações aí de chapas, né, proporcionais. Vamos não só trazer pessoas que representem a nossa sociedade, né, que sejam capazes de trazer um pensamento de cada, vamos dizer assim, de cada grupo de pessoas, né, porque o interessante da Câmara é termos pessoas lá que sejam representantes de categorias diferentes, que tenham visões de bairros diferentes, né, que possam fazer isso. E aí a gente tem como exemplo aí o próprio Fagner, né, que eu mando um abraço para ele também aqui. Eu conheci Fagner, jovem, trabalhando nas campanhas, e hoje é um bom vereador, não só vereador, um bom vereador da nossa cidade. Exatamente por isso, muito bem votado para deputado federal agora, quer dizer, conseguiu trazer uma causa relevante para a nossa cidade, para a nossa região, mas ele tem uma causa, mas tem também toda uma relação com o seu bairro, com sua região, com a população de Caruaru. Então a ideia é, de vez em quando a gente precisa oxigenar o processo, tá? Mas oxigenar o processo não significa eliminar pessoas ou tirar, vamos dizer assim, da nossa frente, pessoas que já estão ali. Essa oxigenação nada mais é do que a oportunidade de todos se reoxigenarem. Mesmo as pessoas mais antigas que estão aqui, que estão presentes, e que, sobretudo, essas pessoas mais antigas precisam ser respeitadas por aquilo que já fizeram
pela nossa cidade, por aquilo que já contribuíram. Então é um processo onde nós vamos estimular sempre o debate, vamos estimular para que pessoas que pensam, não é grandemente diferente, mas de alguma forma diferente do que aquilo que a gente pensa, sentem para dialogar e dizer, olha, eu penso dessa forma. E no final daquele diálogo, ele pode sair pensando como eu penso, ou eu posso sair pensando como ele pensa. E essa é a grande vantagem do diálogo. Agora, Douglas, você considera que deve haver uma grande renovação na Câmara de Vereadores nessa eleição, ou é uma Câmara ou vai ter uma continuidade? Os vereadores dos 23 que estão lá, a maioria volta, não volta? Qual é a avaliação que você faz? Bom, aí eu vou fazer, me permita aqui agora sair do lugar de participante de um grupo político para lhe responder uma visão analítica e não daquilo que eu quero, daquilo que, vamos dizer, que eu quero que aconteça, mas a resposta vai ser daquilo que provavelmente vai acontecer. Deverá sim haver uma renovação, principalmente em função desse modelo que nós temos hoje aí de não haver coligações, onde certamente haverá a formação de chapas compostas por pessoas que vão ter um menor número de votos. Então, isso vai acontecer de novo, né? Eu não estou aqui nem torcendo, nem querendo, nem dizendo que quero, é fato. O fato é que haverá chapas que serão compostas por pessoas que nunca foram vereadores, que querem colocar seu nome, mas não têm certeza da quantidade de votos que tem, né? Porque todos aqueles que estão lá na Câmara, eles já têm uma certa avaliação do voto do passado, não significa o voto do futuro, mas eles já têm isso. Então não é desejo meu, é fato. Haverá sim alguma renovação e esperamos que essa renovação ela atinja menos os bons vereadores que nós temos, as pessoas que trabalham para realmente melhorar a nossa cidade de Caruaru. Temos que reconhecer o trabalho daqueles que estão lá hoje também. Perfeitamente. Olha, uma questão também qual a avaliação que você faz? Caruaru está acabando de sair de um ciclo junino, né? Ciclo junino, inclusive, mais extenso, né? Esse ano, 65 dias. E eu queria saber sua avaliação, né? Desse momento de Rodrigo Pinheiro, a avaliação do governo Rodrigo Pinheiro, e também desse momento junino, né? Se foi bom para a cidade, se foi positivo, como é que você vê a avaliação de Rodrigo e a gestão dele também sobre o São João de Caruaru? Tá, vamos lá. Eu prefiro fazer a avaliação do São João, fazer a avaliação do que está acontecendo em Caruaru e daquilo que precisa acontecer em Caruaru, do que especificamente fazer a avaliação do prefeito em si. Tá? Me permita isso, professor. A avaliação que eu faço do São João é que ele é sempre positivo para a nossa cidade, na medida que ele coloca Caruaru na mídia, na medida que ele chama a atenção de nossa cidade, e que oferece novas oportunidades de trabalho, de receita, né? Tanta gente que faz bolo, pamonha, vende isso, vende aquilo, quer dizer, o São João é uma oportunidade de geração de emprego, renda, de oportunidade financeira para as pessoas de Caruaru. Ponto. Importantíssimo, cada ano com tendência de crescimento, com tendência de se melhorar, porque é óbvio que a cada ano você tem que fazer melhor aquilo que aconteceu ano passado, isso é da natureza dos eventos, né? E que isso vá melhorando. Mas há um ponto que nós temos que analisar com muito cuidado, que é a responsabilidade financeira com isso. Nós não podemos fazer algo que depois resulte em faltar dinheiro para um posto de saúde, em faltar dinheiro para aquilo que é o básico que a população precisa. E geralmente, quando acontece isso, onde falta mais dinheiro é na saúde para a população. Estou apenas citando como exemplo e como alerta, que é essa responsabilidade, que é outro ponto, né, que acho que qualquer um que tenha já o conhecimento mínimo das gestões de Zé Queiroz, é a sua responsabilidade com o financeiro, com o público, né, com o zelo, vamos dizer assim, pelo patrimônio que é público. Nós temos que tomar esse cuidado e fazer com que, no final, o saldo seja positivo para as pessoas que conseguiram ganhar dinheiro, mas não gere problemas financeiros para a nossa prefeitura. Marco Casé ontem, inclusive, criticou a questão dos empréstimos que o governo, que o Rodrigo Pinheiro está tomando, assim como o Raquel fez, para fazer obras, enfim, esses empréstimos que estão sendo feitos aqui em Caruaru. Ele fez uma crítica ontem, e você também, como já foi senador, já foi de gestão municipal,
Como é que você vê essa questão de empréstimos? Isso é bacana ou é problemático para a cidade? Olha, eu conceitualmente eu não sou contra o empréstimo. Eu acho que se o empréstimo for aplicado para melhorar a infraestrutura da cidade e tiver a sua aplicação muito bem acompanhada, principalmente pela Câmara de Vereadores, mas pela sociedade como um todo, você consegue fazer com que aquilo ali seja positivo para citar, vamos dizer, para deixar um saldo positivo, que é o exemplo que eu dei para o São João, tá? Então, vamos pensar, se a gente usa esse empréstimo para fazer algo que cause uma mudança grande na vida das pessoas, ótimo. Mas se você usar esse empréstimo para fazer obras ou para fazer movimentos que simplesmente comprometam a capacidade de investimento da prefeitura no futuro, aí isso é muito ruim. O que é interessante que nós podemos fazer, e é interessante isso, se nós tivermos esse mesmo dinheiro que não venha de empréstimo, mas que venha de emendas parlamentares, que venha de repasses do governo federal, eu não sei a conta exata aqui para lhe dizer, mas se você vê, por exemplo, quanto foi colocado de dinheiro aqui, de emendas por Volner, né, só para dar um exemplo, esse dinheiro veio, ficou na cidade e não vai ter que ser pago de volta. Tá? Então eu acho que esse é um trabalho com muito mais resultados, não é para a prefeitura, não é para o governo, é para a população. Porque quando todo mundo tem que entender o seguinte, olha, se fez um empréstimo agora de, sei lá, fez de 100, agora de, mas Caruaru, cada caruaruense hoje deve um dinheiro. Então, hoje a prefeitura de Caruaru deve 230, 250 milhões de reais. E a prefeitura não é um ser do outro mundo. A prefeitura somos nós. Quem está lá representa nós caruaruenses. Então, todos nós caruaruenses estamos devendo esse dinheiro. De alguma forma, mais na frente, nós vamos ter que pagar. Então, essa responsabilidade com o dinheiro é um fato importante. Inclusive, eu vi nas mídias, né, essa semana, uma observação do deputado Fernando Rodolfo, fazendo uma análise assim, simplista, né, mas é preciso que a prefeitura também dê esse resultado, que o São João teria um déficit de 10 milhões de reais do ponto de vista de prefeitura. Ou seja, do que a prefeitura gastou para o que a prefeitura arrecadou. Tá? Eu acho um número representativo, um número alto, né? E aí cabe a população pensar, quer dizer, vale a pena então se colocar todo esse dinheiro, né? Porque óbvio que é festa, é animação, mas e quem estava lá na fila da saúde, e quem estava na fila lá da infraestrutura no seu bairro, né? Vai dizer, poxa, mas eu nem fui para as festas e vou ter que pagar essa conta daí que não é minha, tá? E reitero, não sou contra o São João, sou a favor de se cada ano se melhorar, mas nós temos que usar recursos cada vez menos da prefeitura. Nós temos que usar recursos de patrocinadores, de quem faça com que o São João funcione. E vai ficar aqui algo que eu vou deixar aqui no ar, não vou entrar aqui no mérito. Esse São João ainda vai mostrar contas que a população vai perceber que realmente não teve o zelo com o dinheiro público. Olha aí. Enfim, interessante, vamos acompanhar, né? Deixa aí, mais na frente nós vamos voltar aqui, você me cobra isso que a gente fala. Perfeitamente, então tá combinado. Gente, a gente está aqui acompanhando a entrevista com Douglas Sintra, né, ex-senador da República, empresário, articulador também, né, agora no grupo, de volta ao grupo do Zé Queiroz. Douglas, eu vou agradecendo, né, a gente vai chegando ao final da entrevista, eu vou agradecendo, registrando também a presença do Renato Simeão, Vila do Joel, ele está aqui acompanhando a nossa audiência aqui na Rádio Cidade. E olha, Douglas, para terminar, só uma questão que me falta, é uma pergunta rápida de sim ou não, basicamente. Você está fazendo toda a articulação aqui em Caruaru, mas na política estadual você também tem muito trânsito, né? Também está fazendo também é um dos articuladores daqui do grupo político com o pessoal do Recife e outros, Brasília, enfim. Também está fazendo esse papel? Como você me perguntou se era um não ou um sim, eu vou ficar no sim. Mas posso lhe dizer que, além de estar presente em alguns momentos na política estadual, também tenho dialogado sobre o nosso país como um todo. Eu estive em Brasília conversando com algumas pessoas sobre temas que são muito importantes, e certa vez eu disse aqui num programa seu, né? Temas como, por exemplo, a reforma tributária, que as pessoas acham que não muda a sua vida e tem um impacto grande na vida das pessoas. E eu acho que, para encerrar também minha participação, eu acho que as pessoas precisam conhecer mais
as decisões importantes que mudam a sua vida. Muitas vezes as pessoas não se incomodam com algumas decisões que estão sendo tomadas no Congresso Nacional ou no Executivo Nacional, mas aquela mudança, aquela decisão vai ter uma alteração na sua vida. Então eu quero e vou continuar participando, expressando aquilo que eu penso, para que nós possamos de forma propositiva poder contribuir para termos uma sociedade melhor. Agradeço aqui a você, a Mário, a todos aqueles que fazem aqui a Rádio Cidade, a presença aqui, agradeço a oportunidade de estar ao lado de Queiroz, de Ivone, de Jacos, e tantas pessoas que fazem parte desse grupo, e vamos dar tempo ao tempo para que nós possamos